Olá, meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês uma ideia de um porta-panetone. Só que esse porta-panetone é bem diferente, ele é no estilo casinha. E eu usei como inspiração essas casas de doces de filmes que a gente vê por aí. Então eu fiz uma temática bem doce, bem cheia de confetes, de coisas bem legais. Então tem stencil. Tem um detalhe aqui de neve super legal que eu acho que é uma dica que você não pode perder. E, além de tudo, como eu falei, é um porta-panetone. Então você pode usar, além de decorar a sua casa, você pode usar também para guardar o seu panetone. Então, se você já gostou da proposta desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva aqui abaixo e bora lá conferir o passo a passo de hoje. Então, ó, essa é a peça que eu vim compartilhar com vocês no vídeo de hoje. O que eu já fiz aqui nessa peça? Eu já dei uma adiantada para o vídeo não ficar muito longo. Então, assim, eu dei base acrílica em toda a minha peça, uma demão só. Depois de seca, lixei. Aí, aqui, ó, nessa parte aqui que vai ser, uma vai ser a frente, outra vai ser a parte de trás da minha casinha, eu pintei com a tinta PVA na cor branco, tradicional, né? Essa parte, ó, as duas laterais menores e o fundo, eu fiz uma misturinha do PVA branco com essa acrílica aqui, que é o rosa primavera. Fiz uma misturinha porque eu queria um tom de rosa mais claro. E aí a parte de dentro, ó, tanto aqui da minha casinha quanto do meu telhado, eu pintei com a tinta PVA na cor verde primavera. Então o vídeo eu vou começar a compartilhar com vocês a partir dessa parte. Então, ó, o telhado só tá com a base acrílica, eu ainda não pintei, mas eu vou pintar ele aqui no vídeo com vocês. Então, ó, vou usar uma bandejinha aqui e vou fazer uma mescla de 2 tons de marrom. Eu vou estar utilizando o café e o terra seca. Então eu vou pôr um pouquinho de cada aqui na bandeja. E como é telhado, eu acho legal ficar um pouco rústico. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estar utilizando um pincel de cerdas duras. Esse daqui é um tamanho 16, é o maior que eu tenho. Então, se você tiver um maior do que esse, acho que vai ficar até melhor para você poder estar pintando. E eu não vou usar rolinho para fazer o telhado, porque eu quero que fique mesmo com essas marcas. Então, vocês têm que decidir o quê? Se vocês vão fazer o telhado nesse sentido ou nesse sentido, para fazer dos dois lados da mesma forma. Então, ó, não vou misturar a tinta, tá? Eu vou deixar ela só dessa forma. Carreguei a ponta do meu pincel e vou passar de fora a fora até cobrir tudo. Eu já fiz um outro vídeo onde eu usei essa técnica aqui, uma técnica bem parecida do pincel. Então é o mesmo jeito, foi uma bandejinha de cantinho do café. Vou deixar linkado aqui se você não assistiu. E assim, o que é legal aqui? A gente vir de fora a fora pra não ficar marca no final. Então, por exemplo, ó, aqui faltou tinta. Eu vou pintar aqui, mas eu venho e passo o pincel novamente de fora a fora, pra não ficar marca no meio do nosso trabalho. Então é só fazer isso tanto nesse lado quanto aqui na chaminé e nessa partezinha aqui também. Então, ó, concluí a pintura do meu telhadinho. Olha só como já tá muito charmoso. Agora eu quero dar um efeito pra valorizar essa parte aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho esse produtinho aqui, chama Textura Snow. Ele é na cor nevasca. Então, eu vou pôr ele aqui na minha bandejinha com auxílio de uma espátula.
Então, ó, coloquei a minha textura aqui numa bandejinha e eu acrescentei aqui um pouquinho de tinta PVA branca pra dar uma colorida, deixar ele com uma consistência um pouco mais fácil pra trabalhar. Deixa eu posicionar aqui. Ó, vou vir com uma esponja. Vou pegando um pouco e vou depositando aqui, ó, com batidinhos. De forma bem aleatória, pra simular que essa casinha aqui estava ao tempo. E caiu neve aqui no meu telhado. Então é bem aleatório. Só que essa parte aqui, ó, de cima é bom a gente deixar bem coberta. E aí a parte de baixo a gente vai colocando conforme a gente acha que vai ficar bonito. Então, eu terminei de fazer a parte da neve na minha tampa e eu deixei ela secando, porque ela precisa secar, de preferência naturalmente, tá? Não é legal acelerar, pra não correr o risco dela estragar. É uma outra coisa, se vocês quiserem fazer a parte da neve com a espátula, pode fazer. Mas eu preferi fazer com a buchinha, porque eu acho que o efeito fica bem mais bonito. Então, agora nós vamos fazer a parte da nossa casinha. Então, eu vou usar essa parte branca aqui, que eu já deixei branca pra poder fazer uma decupagem. E eu escolhi esse guardanapo, olha só que fofinho que ele é. Então, eu vou usar duas partes dele, porque eu vou colar uma de cada lado. E aí, pra facilitar, pra eu estar fazendo o recorte, que eu vou fazer? Um pincelzinho de cerdas duras, vou umedecer e vou passando aqui ao redor, ó, pra poder cortar esse meu guardanapo. Então, ó, fiz o recorte. Agora, com o auxílio da cola gel, eu vou estar colando ele aqui bem centralizadinho. Lembrando que quando a gente trabalha com guardanapo, é super importante a gente tirar as duas películas de proteção. Então, ó, colei bem direitinho. Preciso impermeabilizar isso daqui com a mesma cola para poder proteger. E aí eu vou repetir o mesmo processo também do outro lado. Então, ó, terminei de fazer a minha decupagem, fiz, ó, dos dois lados, já impermeabilizei. Agora, nessas laterais aqui que eu deixei rosa, o que eu resolvi fazer? Como eu quero que dê uma impressão de casa de doce, sabe, aquela coisa bem lúdica, bem bonitinha, eu resolvi usar um stencil dessa coleção Natal aqui. É uma coleção de mini stencils lá da Arte em Cortes. E aí eu resolvi usar o quê? Uma bengala doce. Olha só que lindo. Então eu vou estar fazendo esse stencil aqui com essa tinta. Ela é uma acrílica vermelho fogo. Pode ser uma PVA também, não tem problema. Vou usar o meu queridíssimo pincel Pituá. Eu já até hidratei ele. Ele tá já no ponto de trabalhar. E aí eu venho como sempre eu faço, ó. Carrego aqui na tinta meu pincel. Descarrego bem aqui no guardanapo. E olha só que bonitinho. Então eu vou fazer vários espalhado aqui por toda a minha peça, dos dois lados, onde tá rosa assim. Então, ó, pessoal, terminei de fazer o meu stencil. Olha só como tá ficando charmoso
a nossa casinha. E aí, pra complementar, o que eu resolvi fazer? Eu vou fazer uns poás aqui, usando o pinta bolinhas pra simular como se tivesse uns confeitos aqui na minha casinha. Então eu escolhi algumas cores pra usar, então eu vou usar o amarelo limão, esse verde aqui que é um verde folha, o roxo, azul country e esse daqui que é um fúcsia. Eu acho que são cores bonitas, contrastantes, que vão ficar super legais aqui. Então é só você escolher uma ponta. Eu vou usar, ó, a ponta 5, que eu acho que vai ficar mais bonita. Então, ó, já deixei todas as tintas, vou deixar aqui na tampinha mesmo, que eu acho que vai ser mais prático. E aí o segredo pra ficar perfeitinho é o quê? Cada bolinha que eu for fazer, eu sujo na tinta. Só a pontinha é o suficiente. Olha só, eu acho que essa daqui vai ficar perfeito. E aí, ó, eu vou deixar aqui um lencinho umedecido fácil, porque aí eu vou limpando e vou trocando a cor. Então, ó, terminei de fazer o meu poá, olha só. Fiz no fundo, fiz em todas as laterais. E eu também já envernizei. Envernizei, inclusive, tá? Essa parte aqui, onde eu fiz a minha imitação de neve. Pra esse trabalho, eu usei esse verniz aqui, ó, verniz acrílico brilhante, que eu achei que ia combinar mais com esse projeto. Mas, como eu sempre falo, gente, utilizem o verniz que vocês quiserem, tá bom? É bem a critério. E agora nós vamos pra parte mais gostosa, que é fazer a decoração do nosso trabalho. Então, eu vou fazer a decoração só na tampa. Aqui na parte de baixo eu acho que já tá bem legal, não precisa incrementar, porque senão acho que vai ficar meio poluído, então eu vou fazer a decoração só nessa parte aqui. Eu escolhi algumas coisas pra usar que eu acho que vão combinar, então eu vou estar utilizando, ó, essa lã aqui, ela é uma lã colorida. Vou utilizar também um pedacinho de algodão. Isso daqui é uma bengalinha, ela era de isopor e eu enrolei nela também uma fita, tipo essa lã aqui, só que no vermelho e no branco. E vou usar também, ó, esse enfeitinho aqui de Noel, ele era um enfeitinho de árvore de Natal, então acho que vai ficar super legal. E pra fazer essas colagens eu optei em utilizar a cola de silicone, que eu costumo usar nos meus trabalhos. E vou usar também a cola quente, para algumas partes eu acho que vai ficar melhor. Então, para ficar charmosinho, ó, eu vou colocar primeiro o algodão aqui dentro. E aí depois eu vou colar o Papai Noel, assim, ó, de ponta cabeça com as perninhas pra fora. Então, eu vou passar cola quente só nessa partezinha aqui. A lã, eu vou passar ela ao redor aqui, ó, de toda a beiradinha aqui, ó, da minha casinha. Então, ó, terminei de fazer a montagem aqui na minha tampa. Sobrou um pedacinho dessa fita que eu usei aqui, eu fiz um lacinho e coloquei aqui, ó, pra fazer o acabamento. E agora, a gente vai vir aqui na parte de baixo, não vou colocar nenhum adereço pra decorar, mas eu vou usar a cera, isso daqui é aquela cera inglesa de chão mesmo, e eu vou passar nessas bordinhas aqui, pra que não corra o risco dessa parte colar na tampa da nossa casinha e estragar todo o nosso trabalho. Então, com o dedo mesmo, é só você sujar e vir passando. Então, a nossa casinha doce
porta panetone está finalizada. Eu confesso que eu estou apaixonada e encantada por cada detalhe. Olha só. O poá imitando confetes, o lacinho, toda essa parte colorida para dar uma valorizada no nosso projeto. Eu gosto bastante desses detalhes que valorizam. Olha só, o nosso Papai Noel bem charmoso, saindo ali, ó. Olha só que delicadeza, gente, é maravilhoso, é apaixonante. Super fofinho, como se realmente ele estivesse entrando dentro da casinha. Muito, muito charmoso. E aí, quando a gente abre, a gente tem ali o nosso panetone ou chocotone, o que vocês preferirem. Eu coloquei aqui, ó, pra mostrar pra vocês um pequeno, esse daqui é de 400 gramas, mas tem espaço pra caber um maior tranquilamente. E olha só como o acabamento é em todos os detalhes. Inclusive aqui na parte de baixo eu fiz todo o poá pra ficar mesmo parecendo que tem confete por toda a casinha. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Eu preparei ele com muito carinho e eu confesso que eu estou apaixonada por ele. Sou suspeita pra falar, mas eu amei. Então, se você gostou e ainda não deixou o seu like, não sai do vídeo sem deixar o seu like. Ele é muito importante, ajuda muito o canal, ajuda o YouTube a recomendar esse vídeo para outras pessoas e, inclusive, ele vai recomendar mais vídeos nesse mesmo estilo para você que está aí assistindo. E se você também não for inscrito, eu te convido, se inscreve aqui abaixo, vem fazer parte dessa família aqui no YouTube. E esse foi o vídeo de hoje. Um super beijo, até o próximo vídeo. Tchau!